Tá gravando. Então, página 102. Vamos ver se tem mais gente para entrar. A gente tinha parado, se eu não me engano, na questão da sedução, tanto que a gente entrou na discussão da sedução fantasia, né? Essa mesmo. Na parte da mesma forma, se a sedução não tiver. Isso aí. Bom, vamos lendo. Quem for entrar, vai participando. Então tá, vamos ler. Da mesma forma, se a sedução não intervém mais enquanto elemento indutor etiologicamente prioritário, tem, no entanto, um papel certo na relação que se desenvolve entre a mãe e a criança. O que Freud pressentira nessa vertente da sedução materna aparece com efeito como ocorrência determinante na medida em que podemos exatamente localizar o ponto de impacto. Deixa eu aceitar aqui. Olá, Kátia, seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Kátia. A falha da satisfação do desejo materno precocemente significada à criança. Como veremos, é o significante dessa falha que induzirá junto à criança uma vivência psíquica singular, sentida como sedução. Com toda evidência, neste espaço de configuração relacional, é sempre a mãe que desperta e mantém a criança no registro do seu gozo libidinal. Esta fase de erotização é inevitável, já que encontra seu suporte favorito por ocasião da repetição dos contatos físicos mantidos no terreno dos cuidados e da satisfação das necessidades. Desse ponto de vista, a criança não pode deixar de ser objeto de uma sedução erótica passiva por parte da mãe. Por menos que a criança esteja presa nesse gozo em favor de uma falha da satisfação do desejo da mãe, presa nesse gozo em favor de uma falha da satisfação do desejo da mãe, que lhe é significada, essa sedução passiva, então, se redobra e o gozo que daí resulta é vivenciado como agressão sexual. A criança, então, não mais terá a escolha de gozar, sem se sentir parte integrante de um gozo privilegiado da mãe. Lembrei de um ponto que acho que cabe trazer para a gente pensar, inclusive, as distinções entre as duas grandes formas neuróticas, histeria e obsessão, neurose obsessiva, quando no texto Carta 52-112, que o Freud manda ao Fliess, que é onde ele vai desenvolver a teoria do aparelho psíquico, ele vai comentar uma coisa muito sagaz. A histeria, ela não tem uma repulsa à sexualidade, mas uma repulsa à perversão. E eu acho isso de uma sagacidade do Freud importante, e aqui o Dor me parece apontar um pouco para essa dimensão, ou pelo menos por associação me veio isso, no sentido de que essa relação inconsciente, evidentemente, mas de sedução erótica passiva por parte da mãe, no cuidado, o que às vezes as pessoas falam como erotização do bebê ou algo do tipo, mas eu penso assim, no nível, inclusive, inconsciente dos cuidados, isso já evoca, já produz dimensões eróticas que podem ser sentidas como agressão, e aí num registro mais histérico de uma repulsa da perversão no sentido clínico do termo perversão, que é eu como objeto de satisfação do outro, né? Ao passo que me parece que o registro obsessivo é o inverso, pelo menos me parece, na medida em que a nostalgia aponta por querer voltar para esse lugar de tamanha importância que é a criança para o bebê nesse processo erótico inconsciente, na relação de cuidado. Não sei se faz sentido para vocês, mas me veio essa leitura, esse pensamento, ao pensar esse contato do cuidado da mãe a partir de dois caminhos. Tem muitos, mas pelo menos dois caminhos entre histeria e a dimensão obsessiva. Uhum.
A gente vai falar agora do excesso de amor, mas brincando isso que você está falando, eu anotei duas coisas aqui que eu acho que é bem próprio da neurose obsessiva, e talvez faça link, que é essa dimensão da contrariedade, que é, uma vez ele sim se sente o favorito, então ele gosta e ele quer ser esse objeto da mãe, objeto, na verdade, a satisfação do objeto da mãe, né? Então, esse lugar da nostalgia de ser o favorito, ou fantasiar, né? Isso é uma fantasia. Porém, tem uma outra questão que aí já aponta para a analidade, que é, talvez, esse lugar da agressão, é porque sente, eu vou colocar sentir, mas é um jeito meio coloquial só de colocar que talvez tem um lugar de demanda de que ele tem que devolver para a mãe, ele sente que tem que fazer algo, né? Então, que aponta para o caráter anal, onde tem que dar as fezes. Então, do mesmo jeito que ele é o favorito, mas tem algo que ele tem que fazer por essa mãe, para que ela tenha satisfação, né? Que é ele mesmo, é o próprio corpo, né? Então, não sei se no obsessivo tem esse lugar de ser muito demandado, mas ao mesmo tempo ele quer ser o favorito, mas é meio, sabe, ambíguo esse lugar. Então, não sei se faz link um pouco com o que você está falando, né? Mas me ocorreu isso. É a ambivalência, né? Que eu acho que é Ambivalência. muito mais forte, não, talvez seja mais explícita no obsessivo, na lógica obsessiva, do que na lógica histérica. Ambos têm ambivalência, mas acho que isso é muito encarnado. O obsessivo demanda ser demandado, ao mesmo tempo isso é infernal, né, na medida em que é o outro, o controle do outro, e essa relação ambivalente. Acho que você tocou num ponto muito importante também, a relação do caráter anal, no sentido, inclusive, da agressividade, que é um certo gozo do corpo, uma autossatisfação, uma satisfação autoerótica, e que, a partir de certo momento, a criança ela não pode mais sentir aquilo, né? Ela precisa forçar não sentir o prazer anal, que é um dos prazeres que o corpo proporciona. Então, de alguma forma, essa imposição por processos, seja higiênicos, seja culturais, também me parece que é uma introjeção dessa, não sei se introjeção, de alguma forma sim, mas precisar de uma agressividade a si, no sentido de eu não posso mais ter esse prazer, porque isso tá, a mãe faz eca, ou sai, ou briga, ou alguma coisa que pode ser sentida como um distúrbio no ambiente, né? Pensando quando ainda não tem muita linguagem para isso, mas não tem língua, palavras, mas você tem sussurros, você tem vozes, você tem gestos, né? Você tem proximidades e distância, e aí eu acho que você tocou num ponto muito importante para pensar a agressão, que é olhar para a fase anal, para o caráter anal. Muito bom. Porque assim, se a gente pensar na oralidade, ela também tem agressividade. Se a gente pensar que a gente tem que triturar os alimentos para comer, ele tem uma fase agressiva. Mas na analidade, a fase agressiva, que é o movimento do esfíncter, ele é prazeroso para o corpo. O mastigar não dá tanto prazer quanto que é o que o Freud descobriu. O esfíncter é um lugar de prazer, né? Você segurar o intestino, você soltar, e isso tem um movimento agressivo para poder soltar, ele é registrado como prazer. E aí, em um momento, aquilo é uma dádiva, é um presente, as suas fezes é aquilo que você tem para dar para o mundo, que veio de dentro de você, e depois ele passa a ser algo repugnante, né? Que é isso que você tá colocando, no momento que depois ele passa a ser algo muito ruim, né? Pode falar, acho que levantou o Eduardo e o Rubem. Pode falar. Acho que o Eduardo primeiro. Olá, boa tarde, gente. Oi, Tô de óculos que eu fiz um procedimento no olho, então minha visão tá um pouco sensível. Eu me lembrei com esse comentário já da Mariana, eu me lembrei de duas coisas. A primeira é como, na verdade, essa questão da incorporação da agressividade no Freud, pelo menos principalmente com relação à fase oral e anal, vem das ideias do Karl Abraham, né? Ele canta essa bola para o Freud, né? O Freud acha muito interessante. Inclusive, eu gosto muito de como o Abraham ele divide, né, as fases pré-genitais. Eles dividem em duas fases, né? Uma fase passiva e uma fase ativa, por assim dizer, né?
justamente devido a essa incorporação da questão da agressividade, né, que vai dar na O também, a Ana Freud, por exemplo, toda uma teoria do desenvolvimento calcada nessa coisa do domínio da agressividade e tudo mais. E eu também me lembrei de como Freud sempre trabalha com esses polos de atividade e passividade, né? Assim, e na verdade são 3 posições, né? Você tem a posição ativa, que a gente pode chamar assim de voz ativa, né? Que é aquela coisa do eu faço a ação, realizo a ação num objeto, enfim. A posição passiva seria essa coisa assim do eu sofro da ação perpetrada por alguém, né? Então, se na posição ativa eu bato, na posição passiva eu sou batido, né? Pegando exatamente essa ideia. E tem uma outra que talvez a gente pudesse chamar de voz reflexiva ou voz média, né? O que em outros idiomas chama-se voz média, que é eu sou o objeto da ação que eu mesmo inicio, que aí me faz pensar nessa coisa do incremento do autoerotismo, narcisismo e tal. Né? Então, é interessante ver como o Freud trabalha, principalmente a posição de seus destinos, quando ele está falando do voyeurismo, exibicionismo, sadismo, masoquismo, quando ele trabalha com essas ideias que isso é devido à alternância dessas posições. Então, o sujeito que olha, posição passiva, o sujeito que é objeto do olhar, o sujeito que olha na posição ativa, o sujeito que é objeto do olhar na posição passiva, o autoerotismo quando eu olho a mim mesmo, e como aquele que é pego, né, na posição ativa, então, quando aquele que se torna objeto do olhar, ele vem aquilo como desprazer, né, aquilo vem como desprazer. Então, a coisa do par, da pulsão parcial, né, que do outro lado, o que vem como prazer na posição ativa aparece como desprazer na posição passiva, né? Então, eu acho interessante como Freud ele vai trabalhando essa questão da mobilidade a partir dessas posições pulsionais e tal, e como na analidade isso aparece bem visível, né, nas fantasias, discrição e coisas que tais, né, e esse incremento do sadismo, né, que acho que tem um grande diferencial aí para a agressividade que acontece na fase oral e na anal, é que na fase anal Freud acrescenta a questão do sadismo, né, que diferencia muito dessa coisa, assim, da agressividade que se tem na fase oral, por exemplo, com relação a triturar os alimentos, a morder objetos que coloca na boca, que é assim, uma espécie de primeiro teste de realidade. É a impressão que eu tenho, tá? Se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Mas quando Freud fala de sadismo, ele já fala assim de uma certa intencionalidade, por falta de outra palavra, né? Mas essa ideia de que o sujeito percebe que ele consegue causar algo ao objeto, né? Ele consegue causar algo, e aí seja ele fala de pequenos animais, né? Brinquedos que quebra, coisas assim. Então, me parece que ali a grande diferença é realmente esse incremento assim, de uma certa intencionalidade de. Enfim. Obrigada, Eduardo. Bem, tá no mudo. Tá no mudo, a gente não tá ouvindo. Rubens, você mutou seu microfone. Eu fiquei Aí. bastante tocado quando vocês falaram da fase oral, que tem também uma agressividade. E eu nunca me dei conta dessa agressividade da fase oral, entendeu? Então, realmente, aí me veio na mente um pedaço de carne dura da gente mastigar, mastigar, mastigar. Aquilo ali, para mim, causava um desconforto incrível de preferir carne moída. Em Minas eles dão o nome de boi ralado, né? Então eu preferia a carne moída para não ter aquela coisa da agressividade, entendeu? E lembro também que, às vezes, o bebê morde o seio da mãe e a mãe tem que isso, não sei o quê. Ele já está com dentinho, aí ele morde lá o seio dela
e ela reclama dessa coisa, entendeu? Essa agressividade da fase oral, eu achei bem interessante ser colocado. Agora, uma outra coisa que eu gostaria de ficar bem claro é a questão o obsessivo. O que é um obsessivo? Uma pessoa obsessiva. A gente sabe que repete as coisas. Mas o que é a obsessão? Eu gostaria muito de que alguém explicasse é, esse termo obsessão dentro da psicanálise. O que a gente está falando de obsessão, né? Vocês querem responder? Bruno ou Eduardo? Quero comentar em primeiro lugar, bem sucintamente, mas primeiro, Eduardo, melhoras aí da vista, e fico feliz que você está aqui, mesmo tendo feito o procedimento. Adorei a sua contribuição, eu acho que faz muito sentido uma palavra, talvez significante ou não, mas que talvez possa ir na direção que você aponta. Me veio a palavra organização, que para Freud é muito importante. Talvez haja um nível da agressividade em algum nível, no oral para o anal, parece que se organiza psiquicamente um processo no qual o sadismo ganha corpo, né? Então, acho que pensando no sentido do desenvolvimento e pensando numa organização mais específica, quando se passa também não só a agressividade oral, em algum nível, né? Mas também na anal. Então, acho que é alguma coisa para a gente pensar. Mas eu acho muito boa essa leitura, faz muito sentido. Agora, acho que um ponto mínimo, assim, para Rubem, para eu sugiro, enfim, para a gente pensar e ver também no texto como que o Dora traz isso, que eu acho que é interessante para a gente pensar, né? Tem um elemento, vamos pensar assim, indo desse elemento mais coloquial, usual, cotidiano da palavra obsessão ou obsessivo, né? A repetição é um processo que não é do obsessivo geral, o histeria também tem a repetição, mas acho que fica mais marcado certas práticas na qual a gente está falando aqui de uma nostalgia do voltar ao passado, essa fixação, esse elemento de nostálgico de querer voltar obcecado por um momento da sua história, uma fantasia de que naquele momento no passado supostamente foi de uma tal forma. Então acho que isso é um elemento que a palavra obsessivo aproxima, né? Que acho que ajuda a pensar vários aspectos que são normalizados na nossa cultura, que o Freud vai falar muito, como a religião, rituais, certas práticas que são normalizadas, normatizadas por efeito cultural, que também são práticas obsessivas, como a superstição, ritual, ou hoje, depois o que se popularizou como toque, tem muito elemento que o Freud já apontava como uma lógica obsessiva, uma lógica, com algumas aspas, aí, usando o termo lógica num sentido mais metonímico, mais metafórico, né? Uma lógica no sentido de um modo de funcionamento neurótico obsessivo. Então, esses elementos eu acho que ajudam a entender, e é por esse motivo, para finalizar, que o Freud, no Homem dos Ratos, mas também em outros textos que ele explica sobre a neurose obsessiva, ele inclusive pontua muitos do que eu apresento como fenômenos, como características da neurose obsessiva, são tidas como normais, né, porque elas são comum, corriqueiras, o que faz com que não se veja como patológico, não se veja como uma neurose obsessiva, porque a própria cultura, que é de uma neurose, se edifica nesses elementos, né? Então, evidentemente, tem muito mais coisa, mas isso eu acho que para dar uma visão geral, mas não genérica, de pensar essa organização obsessiva. E, por último, acho que um elemento
que aí, para pensar em contraste com a histeria, que tem esse movimento do ir fazer as coisas, da atividade, né? A neurose obsessiva, ele tem um elemento muito do mental, né? Então você tem um ficar pensando, ficar calculando, organizando a dimensão de controle, de analidade, né? De você segurar e conter, são elementos para a gente pensar o obsessivo, eu diria. Bruno, acho que foi muito boa a sua resposta a essa questão, mas eu fiquei perguntando aqui para mim mesmo se eu entendi a pergunta, porque se a questão, Rubem, que você está trazendo é sobre o fenômeno da neurose obsessiva ou do obsessivo, ou se é da etimologia, né? Porque como você colocou bastante a palavra obsessiva para entender o obsessivo, se tem a ver com o porquê da neurose chamar obsessivo, né? Já que, como o Bruno bem colocou, repetição vai acontecer na histeria também, né? Na estrutura neurótica, a repetição é um motor, né, do psiquismo. Mas se tem a ver com a etimologia, porque, por exemplo, a histeria, o nome histeria vem por conta da etimologia, vem de útero das mulheres, e as mulheres, nessa época, lá em Viena, elas que apresentavam mais esses fenômenos que depois virou neurose histérica ou histeria. Embora a gente sabe que não é só próprio de mulheres, mas na época eram atribuídas às mulheres, então por isso chama histeria. Agora, não sei se a sua dúvida é por que obsessivo é a palavra para descrever a neurose obsessiva, né? E eu acho que o Bruno bem colocou a questão dos rituais, né? Eu vou deixar você perguntar, mas eu fiquei pensando, você colocar a sua... Quer falar? Pode falar. Eu gostaria de falar o seguinte, é que o obsessivo, essa palavra, né, como tantas outras, ficou banalizada, né? Todo mundo, não, eu sou obsessivo, e de repente não é obsessivo. É uma questão de etimologia mesmo que você está falando. Uhum. Porque isso é uma boa questão que você colocou para a gente pensar clínica, porque às vezes a gente vai receber um analisante que parece que é um obsessivo, mas se trata de compulsão, né? E a gente saber diferenciar o que é movimentos de compulsão dos movimentos do obsessivo diante de alguma atividade. O fenômeno de compulsão e o fenômeno obsessivo, sabe? Eu acho que isso é uma boa questão. Mas eu acredito que, talvez o Freud, né, eu não sei, a gente pode ir rever os textos do Freud, de quando ele traz a neurose obsessiva, por que ele usa essa palavra obsessiva, mas tentando pensar essa lógica, como o Bruno bem colocou, acho que é interessante pensar na lógica da neurose obsessiva, como o neurótico obsessivo, ele faz de tudo para ficar longe do desejo, né, então talvez os rituais, os fenômenos que são obsessivos, que fazem ele se fixar alguma coisa, e ficar naquilo, é uma forma dele conseguir escapar de lidar com o desejo, sabe? Então, talvez seja um fenômeno muito marcante, a neurose obsessiva, que é esse lugar de ficar fixado em uma coisa, tudo para não ter que lidar em olhar para o desejo. Então, isso é uma formulação minha, tá? Porque eu que estou associando, pensando a lógica obsessiva, pensando a lógica do desejo, pensando a lógica do fenômeno, né, dos traços obsessivos. Mas eu acho que é importante, eu acho que é interessante essa questão que você trouxe, por que chamar obsessivo, sendo que a histeria é muito clara, a história, a gente sabe de onde veio a palavra histeria, a gente tem uma história, a obsessiva, acho que a gente nunca, poucos levantam essa questão do como isso chegou, né, acho que é interessante, e saber diferenciar o que é obsessão do que é compulsão, porque são muito parecidos. Porque, na realidade, a obsessão perdeu, pela vulgarização da palavra, perdeu o significado dela. Uhum. Exatamente. Eduardo? Bom, né, já que estamos falando de etimologia aqui, né, a palavra obsessão vem de obsedere, né, ob é uma partícula que indica um movimento contra, né, e cedere significa sentar. Eu achei interessante isso, porque tem um sentido histórico que a palavra obsedere, ou obsessio, né, era sinônimo de cerco militar. Então, sentava todo mundo ali no movimento contra a cidade. Né? Então, a sua raiz vem daí. Agora, a transposição para a psicopatologia, que acho que é o ponto interessante.
Porque assim como histeria, né, a gente pensar, tudo bem, né, tem essa coisa da etimologia, mas beleza, mas como isso passou de designar uma coisa assim que era atribuída a um problema, um suposto problema de útero nas mulheres, né, gregas e tal, esse termo do Hipócrates, como isso passou a designar sintomas psíquicos? Agora, essa é a pergunta que me veio, assim um desdobramento da pergunta do Rubem e da colocação da Mariana. E então, como é que uma coisa que era para designar, uma palavra que servia para designar um movimento de cerco militar, foi transposta para a psicopatologia? Né? Porque aí sim, a gente recupera essa dimensão do que o Freud quer dizer com esse termo, porque foi o Freud que cunhou para a psicopatologia a neurose obsessiva. Né? Essa foi uma das contribuições originais do Freud, porque neurose histérica já existia, inclusive a própria neurose como doença nervosa já era muito utilizada, né? Na história da psicopatologia. O Freud cunhou o termo neurose obsessiva, mesmo, para designar um outro tipo de neurose que não se encaixava nem na histeria nem na fobia, que também já era um outro tipo conhecido como neurose de angústia e tal. Mas agora realmente fiquei me perguntando assim, né, como se deu essa transposição. Me parece que isso vem talvez de um movimento desse tipo de caso, né, dessa coisa do movimento contra, seja os pensamentos de anulação, seja os atos obsessivos, né, para desfazer alguma coisa. Então, tem um pensamento, um embate na madeira, né, e me parece que vem muito isso, e principalmente, né, o mecanismo que o Freud chamou de formação reativa, né, que faz você tem um investimento libidinal numa formação contrária à disposição pulsional, né, para tentar dominá-la, para tentar domesticá-la. Então, assim, aquele ódio que ele, assim, vai ser transposto num excesso de cuidados, é o amor que vai, assim, ser transposto com aquela coisa, assim, bem característica, né, da implicância, da hostilização do objeto, né? Mas daí por trás você tem uma ligação amorosa que não, por alguma razão não pode aparecer. Então, acho que a transposição se vem daí, na descrição desse movimento de fazer investimentos libidinais ou representações contra alguma coisa, né? Para cercar alguma coisa, para impedir que o recalcado venha, mas de outra forma completamente diferente da histeria. Tanto é que o Freud fala várias vezes que de um recalque parcial, né, na neurose obsessiva, né? Não se dá totalmente como se dá na histeria, não há um esquecimento, a coisa, não, é parcial, o sucesso é parcial, o que permite vir algumas coisas, e eu nunca vou me esquecer de uma definição que o Christian Dunker deu uma vez numa aula sobre na psicopatologia, o que é a obsessão. A obsessão é um transtorno de pensamento, né, a coisa dos pensamentos intrusivos, pensamentos que invadem, né, invadem, os sujeitos invadem, mas não são ecos, não são exterioridades, né, não são vozes, são realmente pensamentos. Olha, eu não consigo me livrar disso, eu não consigo tirar isso da cabeça, né? E ele diz também que a compulsão é um transtorno da ação. Né? Nem sempre a compulsão é acompanhada de uma obsessão e nem sempre a obsessão é acompanhada de uma compulsão. Essas duas coisas, a relação entre elas é muito mais contingencial do que necessária. Né? Então, enfim, né, acho que a pergunta do Rubem me tocou num ponto bem interessante. Eu vou inclusive procurar, vou pesquisar sobre essa transposição do termo obsessão para a psicopatologia, como se deu, porque eu acho que vai ser muito importante. Eu estou gostando muito dessa discussão, e até vou ter um elemento que eu andei pensando a partir da minha experiência clínica e de mim mesmo, como analisante. Mas antes, eu acho que a pista para isso, talvez uma forma para ajudar a pensar, acho que foi dada pela Mariana mesmo, que que eu falei pouco, eu estava pressupondo, mas acho que foi importante, Mariana, que você colocou explicitamente, que é o desejo, né? Essa fuga do desejo por meio dos rituais, né?
rituais obsessivos, toda a ritualística, e eu acho que, levando em consideração, eu fui dar uma olhada na etimologia também, e, Eduardo, o que você falou é cerco, acho que a palavra cerco, ela é perfeita, porque é isso. O que é obsessão, se não um conjunto de ações que eu faço para evitar ir para o recalcado, para o desejo, para aquilo que eu quero evitar, então eu faço um cerco de milhares de coisas, eu organizo, reorganizo, faço e desfaço tantas coisas justamente para que eu não vá lá, que eu não chegue lá, porque está cercado, por assim dizer, né? Então, acho que isso é uma pista interessante para pensar em termos lógicos, assim, da neurose obsessiva. Sobre a transposição, eu não tenho conhecimento, nem sei se o Freud, mas eu tenho uma leitura que é minha, a partir do o motivo que o Freud dá para usar o termo histeria. E eu acho que isso tem interesse. O Freud, ele tensiona os conceitos, ele reconhece que ele é datado. O próprio Freud, antes da psicanálise de 1900, ele já tem texto sobre histeria masculina, um caso de histeria masculina. Então, isso, em relação ao Freud, não era uma leitura de que fosse feminina, mas eu acho que também tem um traço da cultura que marca o indivíduo, e aí é uma discussão que, em poucas palavras, é difícil fazer, da relação que, em Freud, ele chama de filogênese e ontogênese, o que a gente pode pensar do meio social e como que isso vai determinando. Num mundo onde a repressão sexual, milênios com um ódio à mulher, a misoginia, e a própria questão da repressão sexual estrita, o casamento arranjado durante grande parte da Idade Média, o confinamento da mulher em determinados espaços, eu acho que isso determina, em grande medida, ou pelo menos condiciona, se não determina, pelo menos condiciona o porquê a histeria é, em grande medida, feminina nesse aspecto, mas não exclusivamente, né? E a própria estratificação social do homem que vai trabalhar e tem a crise dos nervos de excessos de pensamentos, e a mulher no sentido de um desejo contido, né? Então, acho que tem um lastro no elemento social e que muda, não total, não acho que a gente vive um mundo radicalmente distinto para a mulher e os homens, mas houve mudanças sociais significativas, o que, em casos singulares, a depender da história particular de cada um, isso ganha novos arranjos. Mas eu acho que tem sim, me parece, uma preponderância da neurose obsessiva como masculina e da histeria como feminina. E aí, por isso, eu falo de preponderância pelos fatores históricos colocados, né? Mas que eu acho que tem uma coisa interessante da manutenção desse termo, porque acho que é justamente ir para além do fator meramente biológico e entrar no domínio psíquico. Isso é uma leitura minha. Me parece, quando eu leio Freud, quando ele teoriza sobre por que manter a palavra histeria, me parece que ele está querendo colocar algo que a mulher revelou em relação ao desejo, né? A psicanálise é fundada basicamente, brincando um pouco, mas é uma brincadeira séria, uma mulher falou para o Freud calar a boca e escutar. Ana, então, querendo ou não, ainda que acho que seja importante ter um certo cuidado em relação a categorizações por gênero, nesse sentido, é mais estanque, mas eu acho que é reconhecer um predomínio social que impacta a formação dos indivíduos na singularidade, né? Ao mesmo tempo que ele, mantendo esses conceitos e dando um critério psicanalítico, ele coloca em um outro campo que permite com que Lacan a psicanálise como um todo trabalhe ainda com um termo tão antigo como neurose. Por exemplo, eu estou deslocando propositalmente. Por que a gente fala de doença dos nervos, né? Porque acho que ele funda um campo psíquico que o nervo já não é só nervo, é psíquico, vai além do nervo no sentido físico, que a palavra neurose coloca.
Então, eu queria só trazer essa contribuição, pelo menos a minha leitura sobre isso, para a gente pensar, mas acho que a questão é maravilhosa. Pode falar, Daniela. Vocês estavam, enfim, lembrei aqui que eu tenho um livro, o Eduardo falou do Dunker, é um livro também que é diagnóstico psicanalítico, que foi também uma recomendação do Christian Dunker, né? Da Nancy McWilliams. E ela puxa aí muitos autores, Freud, basicamente, né? Então, aqui tem um capítulo sobre personalidades obsessivas e traz, enfim, ela passa por muitos pontos, muito do que, né, a gente está todo mundo falando, mas achei interessante um trecho aqui, em que ela fala também vários pontos, da questão da cultura também, da cultura ocidental, né? Então, ela começa dizendo sobre serem personalidades organizadas em torno do pensar e do fazer, que abundam nas sociedades ocidentais. A idealização da razão e a fé no progresso por meio da ação humana, que foram grandes estandartes do pensamento iluminista. Depois ele fala perseguir o prazer e atingir a honra por meio de pensamentos e ações. É tão normativo em nossa sociedade, que mal pensamos sobre o quão complexas são as implicações de estimarmos e privilegiarmos tais atividades. E aí depois ela vai falar, né, a relação com os afetos, a organização, né, dessas personalidades, as pessoas, né, uma cultura do workaholic. E aqui, peraí, que tem um outro trecho que tem a ver com o que a Mariana estava falando. Assim. Que é aqui um outro ponto que ela coloca, em que Freud observou que as pessoas das quais tratou devido a obsessões e compulsões haviam sido forçadas a desenvolver um controle intestinal, isso é mais uma questão cultural que ela traz aqui, né? Forçadas a desenvolver um controle intestinal precoce, grosseiro, ou em um ambiente de excessivo envolvimento dos pais. Na verdade, isso é uma colocação de Fenichel, em 1945. Tendo em vista em que o instinto não amadurece até mais ou menos 18 meses da criança, a orientação autoritária dos pais de classe média da cultura ocidental desde o início do século XX de iniciar o controle esfincteriano no primeiro ano de vida foi muito infeliz. Então, a orientação promoveu coerção em nome da diligência dos pais e transformou um processo benigno de domínio em um contexto de dominação-submissão. Sobre essa racionalização e não ter higiene, né, não ficaremos impressionados com as implicações sádicas da corrida cultural pelo controle anal prematuro. Daniela, isso que você está fazendo, o Abraham, ele fala no texto dele, né, esse que o Eduardo citou hoje, dos caráter anal, das fases, né, e ele fala sobre a criança que é demandada rápido demais, cedo demais, ou excessivamente, né? Então, é um texto bem legal, bem interessante de ler. O Abraham, ele acabou vindo cedo, mas as contribuições que ele deixou são muito, muito interessantes, né? Eu acho que remete um pouco a essa pesquisa dele. Mas muito bom. Obrigada. Eu queria trazer uma questão sobre o que você colocou da ambivalência, né? Pensando, eu não sei se, eu acho que eu vou fazer um comentário, mas a ideia é justamente mais de ser uma pergunta, né, da gente pensar junto, que essa posição, né,
em que o obsessivo ocupa, ali inicialmente, né, a partir da lógica fálica, tem uma relação, tem um gozo aí, né, onde ele se vê demandado, uma coisa boa e ruim ao mesmo tempo, né, desse ser demandado, quer dizer, é bom só que não, é alguma coisa pesada ali, né? Daí imagino, a partir daí, a formação dos sintomas, né? Em termos de mais racionalizar, para não entrar também em contato com... E eu acho que essa questão da ambivalência, ela também vai esbarrar na questão como o obsessivo vai lidar com a lei, né, e com o pai. Então, acho que essa ambivalência também vem daí, entre ser o favorito e essa satisfação da mãe, que é satisfatória, mas ao mesmo tempo ele tem que lidar com o pai. E o obsessivo, ele costuma ser obediente, né? Então, ele fica dividido entre essas duas instâncias, entre essa nostalgia do favorito e ter que lidar com a lei, porque isso também tem que ser castrado, né? Esse gozo tem que ser interditado, né? Então, acho que é uma questão que você está trazendo, interessante para a gente até ver na clínica como isso se dá, porque é muito angustiante para o obsessivo ficar nesses dois movimentos, né? Ora tem que responder à lei, ora ele é nostálgico, ele é o favorito, né? Eduardo escreveu aqui para a gente, enquanto o Bruno falava, um texto muito bom do Freud, que é A Moral Sexual Civilizada e a Doença Nervosa Moderna, que trata a questão do gênero, que o Bruno estava comentando. E o Bruno comentou aqui que precisa sair. Então, a gente teve que sair agora no finalzinho, mas a gente pode continuar mais um pouquinho. O Rubem queria falar. Manda aí, Rubem. É uma pequena coisa que a Daniela levantou, que eu acho muito importante e que a gente tem que ter um cuidado muito grande. É não confundir obsessão com repetição. E eu acho que estão muito próximos uma da outra. Uhum. O que é repetição e o que é obsessão. Rubem, exatamente. Acho que é por isso que é interessante a gente ler e passar e estudar o que são os fenômenos da estrutura, né? Os traços de estrutura do que é a repetição, né, da história do sujeito, porque a repetição sempre vai se dar. Mas é diferente a forma como se dá a obsessão de alguma coisa. Eu acho que, quando a gente avançar mais um pouquinho, acho que a gente pode ir entendendo essas diferenças. Eu gosto do Dor por conta disso. Acho que ele dá para a gente um pouco, esse lugar um pouco mais prático, para a gente entender os fenômenos que se apresentam na nossa frente, para que a gente também possa entender mais a teoria mais profunda da coisa, né? O estudo da psicanálise é difícil. Eu acho que o Dor, ele ajuda a gente a se aprofundar nisso aí, né? Não a se aprofundar, mas para a gente poder se aprofundar depois, né? É tipo nadar na piscina para depois ir para o mar. Essa é a minha sensação. A gente nada na piscina, depois a gente vai lá para o marzão, que é mais difícil. Tem onda, tem um monte de dificuldade. Gente, muito bom o encontro de hoje. Queria agradecer a todo mundo que esteve aqui. A gente combinou sempre de terminar mais ou menos 4h50, para quem tem atendimento às 5 horas, não ficar tão em cima. Então, a gente acho que consegue, com tudo o que a gente falou aqui, a gente para e depois a gente continua aqui no Excesso de Amor, que vai continuar isso que a gente está discutindo. E se vocês acharem interessante, a gente pode tentar, se não for atrapalhar vocês, a gente pode se reorganizar para tentar fazer mais tempo, né? Eu tenho atendimento às 5 horas, mas eu consigo tentar remanejar para a gente ter mais tempo de conversa, de fala, de debate, né? E também poder ler, né? Mariana, eu estou um pouquinho perdido no qual o outro dia que a gente vai se encontrar. Por enquanto, a gente está se encontrando nas segundas-feiras. O que eu e o Bruno, a gente conversou recentemente, as meninas falaram lá, deram feedback, o pessoal deu feedback, a Daniela levantou uma questão, e a gente conversou sobre como a gente pode fazer a dinâmica desse grupo quando terminar, por exemplo, o livro, né? O que a gente vai fazer, qual é o futuro, né? Então, o Bruno teve que sair, mas eu acho que eu consigo apresentar para vocês que a gente teve uma ideia o Tessituras é um laboratório de estudo,
né? Então, a gente vai terminar o Joel Dor. A ideia, antes de ir para outro livro, antes de começar a ler outra coisa, é a gente fazer encontros, que não precisa ser um, pode ser dois ou mais, para a gente poder quase como assentar isso que a gente leu, né? Vamos entender isso que a gente leu? Porque do que ir para uma psicose agora, vamos ler o livro de psicose. Vamos entender mais a neurose, vamos entender melhor as diferenças, vamos entender isso na clínica, né? Então, a gente pensou em encontros, por exemplo, a gente passou pela histeria, a gente depois que acabou o livro, chamou o convidado, como a gente sempre chama, e aí a gente marca o próximo encontro, segunda às 16 horas, para falar da histeria na clínica. A gente pode trazer caso clínico, aí não vai ser gravado, para a gente poder ter mais liberdade. A gente pode trazer caso clínico para entender como isso que a gente leu se mostra ali, num caso, numa vinheta clínica. Mas não só. A ideia é não ser uma supervisão. A ideia é assim, a gente pode trazer uma poesia, uma literatura, um filme, desde que isso atenda isso que a gente leu, desde que isso sirva como uma forma da gente entender o que a gente leu, né? Entender o que é a neurose da histeria, entender o que é a neurose obsessiva, entender o que é a perversão. E aí, depois que a gente fez esses estudos, pô, legal, o grupo topou, vamos para a próxima estrutura, vamos ler psicose? Vamos ler psicose. Então, a ideia é, no final de um livro, a gente se encontra para falar uma coisa um pouco mais na prática, né? Isso que a gente acabou de... Porque é isso, a gente lê, mas depois esquece. É legal que a gente ponha na prática, que a gente traga casos, que a gente fale também. Quando a gente fala, eu acho que assenta esse conhecimento, né? Então, para vocês também falarem, convidar vocês a Eu falarem. acho importantíssimo essa coisa que você está falando. A gente colocar na prática, né? A gente fala, fica na teoria, e não coloca na prática. Eduardo, acho que você levantou a mão, queria falar? Não, ou era o... Não, só uma coisa. Eu fui procurar um negócio aqui que ocorreu. Eu lembrei que o Fabian Shetman, aquele livrinho dele lá sobre topologia, ele fala uma coisa muito interessante. Quando ele vai propor, né, uma leitura borromiana para as neuroses, ele se baseia no cenário 22 do Lacan, quando ele faz aquelas amarrações inibição, sintoma e angústia. E aí ele vai propor, o Shetman vai propor uma amarração para cada tipo de neurose. Então, o sintoma ligado à histeria, a angústia ligada à fobia, e a inibição ligada à neurose obsessiva. E aí, agora faz todo sentido, assim, né, como Lacan, ele descreve a inibição. Ele diz, a inibição é uma detenção, né, produzida no imaginário sobre o simbólico, margeando o real. Detenção, movimento de parada, de se deter, que faz completo sentido com a etimologia da palavra obsessão. Então, tem alguma coisa aí, né? Não foi à toa, né? Não. Muito bom. Então, queria também saber o que vocês acham dessa ideia que a gente deu, se vocês acham interessante. E aí a gente vai seguindo os nossos estudos e a gente pode decidir isso juntos. Não vamos dizer assim, vai ser um encontro com histeria, um encontro com a neurose. Às vezes a coisa dá pano para manga, a gente pode ir seguindo, né? E aí, quando a gente sente que, pô, já estudamos bastante, vamos tentar uma neurose agora, vamos tentar a psicose agora, né? E a gente vai decidindo juntos, mas acho que é legal a gente ter esses encontros mais práticos, né? Para entender o que a gente leu, né? Não só passar pela leitura, senão todo mundo pode ler sozinho, não é mesmo? Gente, então, nos vemos na semana que vem. Muito obrigada. Tchau, tchau.